Oi, pessoal! E aí, suave ou vibrante? Eu sou suave, se bem que não sei se deu pra notar, hoje eu tô mais pra vibrante, né? Eu sei que deu pra notar sim, porque as cores são o principal mensageiro visual. Ainda bem que eu conheço muito bem as cores da minha beleza e eu uso a minha paleta ao meu favor. Calma, gente, eu sei que tem muito conteúdo por aí sobre coloração pessoal. Tem gente falando sobre como montar looks de acordo com a sua paleta. Tem gente falando sobre quem são as celebridades de cada uma das paletas. E tem gente até falando sobre como descobrir a sua coloração pessoal sozinha. Sobre isso eu tenho algumas ressalvas, mas a gente conversa melhor depois. Aqui agora eu não vim trazer mais do mesmo, tá? Só que nesse oceano de conteúdo que tem por aí sobre coloração pessoal, eu percebi que uma coisa que está faltando é sobre como usar a sua paleta de cores. Gente, muito se fala sobre as vantagens de descobrir a sua paleta de cores ideal e como a sua beleza vai ficar destacada quando você escolher as cores corretas. Só que pouco se fala como efetivamente usar a sua paleta de cores. E o resultado disso é que a gente vê por aí um monte de gente maluca para descobrir quais são as cores ideais para ela. E aí o pessoal vai atrás de consultores de imagem, descobrem as suas paletas de cores e com a paleta em mãos, o que é que elas fazem? Elas se jogam de cabeça naquela paleta de cores, que, como eu já falei para vocês, no começo é normal, é esperado e dependendo da ocasião é bem legal. Tipo, se você vai fazer uma viagem e você quer escolher roupas que vão destacar sua beleza, se você vai ter um evento que você quer estar especialmente bonito, aí você considera a sua paleta para escolher a roupa que você vai usar. Mas o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é, elas descobrem as cores que valorizam a sua beleza, abrem o seu armário e simplesmente escanteiam todas as roupas que não estão naquela paleta. Gente, fazer isso traz tantos problemas para sua imagem. E vamos começar com a questão da sustentabilidade, né? Se você quer ter um armário que só tem cores que valorizam a sua beleza, você vai primeiro acabar se desfazendo de um monte de roupa que podem ainda estar muito boas. Além disso, você vai limitar muito as suas possibilidades de combinações e, consequentemente, você vai usar as suas roupas muito menos do que você poderia. Além disso, quando você usa combinações de cores que estão sempre na sua paleta de cores, mesmo para quem não entende nada de coloração pessoal e não faz ideia de quais são as cores que estão em cada uma das estações, o cérebro da gente detecta padrões. Então, mesmo que isso seja uma coisa inconsciente, as pessoas ao seu redor vão perceber o padrão de cores que você escolhe. E, consequentemente, seu estilo vai ficar cansativo, repetitivo. As pessoas vão saber o que esperar. Como pessoas únicas, a gente deveria refletir a nossa singularidade no nosso estilo. E quando você se limita a somente as cores que estão na sua paleta, o seu estilo fica sem graça, não tem. Além disso, se limitar a somente as cores que favorecem a sua beleza pode trazer um grande problema para a sua comunicação visual. Isso porque não necessariamente as cores que valorizam a sua beleza são coerentes com as ocasiões e a mensagem que você quer transmitir. Explico. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho na minha beleza cores que são compatíveis com a paleta verão-frio. Isso significa que eu fico muito bem com cores suaves, frias e claras. Essa combinação de cores juntas transmitem uma mensagem relacionada à delicadeza, feminilidade, suavidade e, dependendo, até infantilidade. Se eu for, por exemplo, uma médica pediatra, é muito interessante usar essas cores porque eu vou transmitir acessibilidade, suavidade e delicadeza. As crianças não vão ficar com medo de mim, eu vou conseguir fazer um atendimento onde elas vão ficar tranquilas e fazer um atendimento adequado. Agora, se por exemplo eu trabalho em uma fábrica, um ambiente corporativo,
ou cercada de pessoas mais velhas e eu estou enfrentando dificuldade para estabelecer respeito, transmitir maturidade e transmitir a mensagem de que eu sou capaz e preparada para estar naquela posição que eu estou. Nesse caso, usar as cores do verão frio não são a melhor opção, porque eu vou estar transmitindo o oposto do que eu quero com a minha mensagem, entende? Tá vendo só quantos problemas você traz para a sua comunicação visual e para o seu estilo pessoal quando você limita as cores que você vai usar? Mas calma, que para tudo tem solução. Se você já fez o seu teste de coloração pessoal ou você já teve a oportunidade de entender quais são as características das cores que mais favorecem a sua beleza e você já viu o efeito que aquela característica causa no seu rosto. Por exemplo, se você é uma pessoa que fica melhor com cores vibrantes e cores suaves vão deixar o seu rosto com um aspecto pálido e sem vida, quando você quiser usar uma cor vibrante, é só você corrigir aquele efeito com maquiagem. Então, assim, joga um blushzinho, usa sua cor suave e segue o baile. É só enxergando o efeito que aquela característica de cor vai fazer em você que você vai saber o que é válido você corrigir ou o que não faz tanta diferença. E aí você vai poder expandir as suas possibilidades de cores só sabendo isso. Mas e se você for o tipo de pessoa que não gosta tanto de se maquiar, que não é bem a sua praia, que no seu estilo de vida nem cabe tirar um tempo para ficar se maquiando? Bom, nesse caso existem outras soluções. Você pode lembrar que o teste de coloração pessoal ele vai analisar o efeito físico da cor, ou seja, a cor vai bater na sua roupa, refletir no seu rosto e provocar aquele efeito. Então, você pensando nisso, pode usar na sua roupa base uma cor que te favorece e usar a cor que você está desejando, mas que não te favorece, numa terceira peça, por exemplo. Ou até numa blusa que tem um decote maior, uma abertura, e daí a luz vai bater na sua pele e pele com pele vai harmonizar. Também não esquece que a cor que vai refletir no seu rosto e harmonizar ou não é a roupa do seu torso para cima. Na parte de baixo está liberado, você pode usar a cor que você quiser, que isso não vai impactar na sua beleza. Além disso tudo, gente, se limitar somente às cores da sua paleta vai diminuir muito as suas possibilidades de manipulação do efeito psicológico das cores. As cores têm um efeito psicológico que afeta quem vê, mas também quem usa. Existe um conceito até que eu vi aí rolando pela internet chamado dopamina dressing, que é basicamente você usar o efeito psicológico das cores para burlar o seu estado psicológico. Então, por exemplo, se você está muito calmo, tranquilão, até meio deprê, e você está precisando de uma energizada, de uma subida no astral, você pode usar cores mais vibrantes, cores que emanam mais energia. Ou se você, ao contrário, está muito agitado e vai para uma situação que exige concentração e calma. Aí você usa uma cor mais fria, um azul, e isso vai te trazer essa tranquilidade. No vídeo anterior, eu falei que eu ia disponibilizar um material falando sobre a parte psicológica das cores. Aqui vai um spoiler. Eu e a minha querida equipe estamos desenvolvendo um aplicativo totalmente gratuito para você baixar e você ter aí na sua palma da mão todas as cores de cada uma das cartelas e, além disso, uma parte reservada para falar sobre o efeito psicológico das cores, para você ter uma comunicação visual super assertiva. Esse aplicativo ainda não está pronto e, por isso, no momento eu vou deixar no meu Instagram um destaque exclusivo para falar sobre o efeito psicológico das cores. Então não vacila, vai lá me seguir e assim que o aplicativo estiver pronto, eu vou falar por lá também. Gente, use a paleta de cores como uma ferramenta para te ajudar a entender como aumentar o seu vocabulário visual e não como uma coisa para te colocar numa caixa, tá? Estilo é sobre autenticidade.
não sobre se limitar.